Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui na casa do Senhor e ter, ou até mesmo gozar desse rico privilégio que é de poder transmitir a palavra do Eterno. Então aqui a palavra da minha esposa, a diaconisa Gisele, que disse que a palavra do homem não tem poder algum, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Amém? Você que pode, em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus, coloque sobre os seus pés, abra a tua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo, endereçada à igreja de Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir somente do versículo de número 17. Aos Tessalonicenses, capítulo 5, somente o verso de número 17. Eu bem sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Como Ele tem falado desde o início do culto, cremos que Ele continuará a falar por intermédio da tua santa e poderosa palavra. Aos Tessalonicenses, capítulo 5, somente o verso de número 17. Quantos localizados desse bíblico pode dizer amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: orai sem cessar. Queridos, no tempo 3, todos nós vamos ressaltar o verso de número 17, pois é um verso que tem que estar impregnado na nossa mente. 1, 2, 3. Orai sem cessar. Toma o teu assento glorificado a Deus. Deus, aleluia. Por que precisamos orar? Talvez essa seja a indagação, a lacuna ou a dúvida que possa pairar na nossa mente. Sendo que Deus, Ele é onisciente. A palavra onisciente significa conhece todas as coisas. Por uma só coisa nós devemos orar. Porque Deus, Ele almeja de nós este relacionamento. E pensa em uma ligação que nunca dará ocupada. Pense que quando você se achegar a Deus por intermédio da oração, o telefone do nosso Deus, ele nunca estará fora do gancho. Aleluia, Jesus. Quando ligamos para Deus por intermédio da oração, do clamor, da súplica, do gemido, das lágrimas, o número deste Deus nunca vai dar ocupado. Aleluia. O que chama minha atenção, irmão Cainã, eu já sinto a presença do Eterno, é que no meio de 8 bilhões de vozes, Aleluia. Ele não confunde a minha, Ele não confunde a sua. Nós não podemos deixar de orar. Aleluia. Há quem diga que a oração, irmã Ângela, é o oxigênio do povo de Deus. Logo, se não orarmos, morreremos, porque não tem como o ser humano viver sem respirar. Assim é o crente que não ora. Se ele não orar, ele morrerá. Aleluia. Cristo Jesus, Ele é o maior exemplo. E Ele nos mostra isso claramente, missionária irmã Rosângela, em João capítulo de número 13, versículo de número 15, dizendo: em tudo que eu fiz, eu vos dei exemplo. Em outra passagem, Mateus 11, 29, ele diz: vocês devem ser os meus imitadores. Vocês devem imitar as minhas atitudes. E vocês, cumprindo isso na íntegra, vocês vão amontoar para a alma de vocês descanso. O apóstolo São Paulo, escrevendo na sua primeira carta, direcionada aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1, ele vai dizer: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. E quando se atentamos para a vida do homem chamado Jesus,
que era 100% homem e 100% Deus. Nós vamos notar por intermédio dos evangelhos sinóticos. Quais são, irmão, os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Eles contam a mesma perspectiva, mas de lentes ou concepções diferentes. Perceba que o livro de João também se retrata da biografia de Cristo, mas ele traz para nós que somos a igreja de outra ótica. É por isso que só os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos notar que Cristo ele sempre teve uma vida ocupada. Cristo ele era um ser muito ocupado. E permita-me dizer, na noite desse dia, ao que bom som. Cristo Jesus ele não chama para a sua obra desocupados. Ele não chama para a sua obra, irmão Cainã, aqueles que se encontram espiritualmente de braços cruzados na sua área de conforto. Não. Cristo Jesus ele chama para a sua obra homens e mulheres ocupados. Aleluia. Como não se lembrar que quando ele vai chamar Pedro, Tiago e João, isso se encontra registrado em Lucas, capítulo de número 5, os tais estão fazendo o quê? Jogando conversa fora? Eles estão fazendo aquilo que aborrecia os olhos do Altíssimo? Não. O texto sagrado nos revela que eles estavam lavando as redes. Olha Deus mostrando a mensagem. E nesse lavar a rede, irmão Cainã, permita-me dizer, na noite desse dia, irmão Wesley, que eles estavam lavando as redes após uma noite fracassada. Olha a primeira lição. O que nós fazemos? Como nós se comportamos diante do fracasso? Será que nós pensamos e colocamos esse pensamento em prática chutando o pau da barraca? Abrindo a boca e murmurando? Dizendo com a sua própria boca que vai desistir, que vai parar, que eu não passo de um fracassado? Ou será que eu vou amontoar energia e continuar tentando? Aleluia, Jesus. É isso, missionária Rosângela, que esses três homens estão fazendo. Pedro e os dois irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, lavando a rede. Eita glória. Sabe o que eu entendo, irmão meu? Quando Jesus, quando olha para eles, lavando as redes, porque Cristo sabia, queridos. Onisciência, conhece todas as coisas. Quando ele olha, ele já diagnosticou por intermédio da visão que eles tinham fracassado. Eles não tinham apanhado nada, mas eles estavam lavando. Quando Cristo olha para nós, e se nós formos ocupados, ele vai notar em nós qualidades. O texto sagrado diz que Cristo, ele pega o barco de Simão Pedro emprestado e começa a ensinar. Ele começa a fazer o quê? Ensinar. Não dá para fazer discípulo com gritaria. Não dá para fazer discípulo pulando. Não dá para fazer discípulo com lógicas humanas ou filosofia de homens. Só dá para fazer discípulos ensinando. E não é qualquer coisa, é a palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Agora ele está ensinando, irmã Ângela, as multidões. Ele pega o barco de Simão chamado Pedro e começa a ensinar as multidões. E o que volta hoje? Ensino. É por isso que nós estamos se deparando com muitas, eu vou dizer, muitas heresias. Qual que era a frase? É a frase, melhor dizendo, do nosso pastor Walter, que se encontra localizado conosco por intermédio da live. Aprendeu errado, vai fazer o quê? Errado. Fazer errado. Ensinar errado. Então nós temos que ter isso em mente. Cristo está em si as multidões. Após o ensino maravilhoso, coisa linda era se assentar para poder ouvir Jesus falar. O povo gostava tanto, irmão Cainã, do ensino didático de Jesus, que nem ele estando em casa,
eles vão deixar Cristo a sós. Marcos capítulo de número 2, verso 1, e sabendo que estava em casa, se amontoaram. Cristo não despejou, oh meu Deus, Cristo não despediu eles. Cristo disse: pode entrar, porque eu tenho palavra para vocês. E sabe o que eu aprendo? Porque neste relato de Lucas 5 e de Marcos 2, que o Santo Espírito me trouxe à memória, houve terríveis milagres. Eles pescaram tanto peixe em Lucas 5 que os barcos quase foram a pique. E Marcos capítulo de número 2, um homem que era paralítico, que entrou no culto de um jeito. Eita glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Não é errado entrar aqui cabisbaixo. Eita Jesus de revelação. Não é errado entrar aqui angustiado, triste, sem esperança e sem fé. Errado é sair da mesma maneira que entrou. Aleluia, Jesus. Este homem, irmã Ângela, entrou carregado por 4 homens, mas ele não saiu sendo carregado por 4 homens. Quando nós temos um encontro, irmão, treinando com Jesus, o autor da vida, a nossa história é mudada. Aleluia. Ele entra pelo telhado e sai pela porta. Eu vou falar de novo. Ele entrou carregado e saiu carregando. Eu quero entender que quando as pessoas se deparavam com ele e ele obedecendo a ordem de Jesus, e qual que foi a ordem, irmão Arthur, de Jesus para este homem que era paralítico? Levanta-te, toma o teu leito e vai para sua casa. Quando as pessoas, Jaconise e irmã Gisele, se encontravam com aquele rapaz, elas diziam: quem sabe, porque você está carregando a sua cama. Talvez você não me conheceu, mas era ao contrário. Eu estava sobre ela, mas eu tive um encontro com Jesus. Aleluia. E agora é ela que está sobre mim. Oh, glória a Deus. Perceba que tudo começa com o ensino. Quando é Jesus mudando. Ô Jesus, eu quero pregar de oração, pai. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Que não é a cura que gera a palavra. É por isso que não tem mais. É por isso que está em extinção. É por isso que é difícil acontecer. E Deus muitas das vezes faz por bondade e misericórdia, pois nós não merecemos. Aí há quem diga: não estou sendo saudosista, porque não vivemos mais os milagres de antigamente. Porque não colhemos com fartura aquilo que colhíamos no passado. Porque estamos longe das Escrituras. Por isso Jesus, ele sempre priorizou o ensino. Porque ele bem sabia que não é o milagre que gera a palavra, não é o prodígio, a maravilha que gera a palavra, não é o avivamento que gera a palavra. Sim, a palavra gera a cura, a palavra gera um milagre, a palavra gera um prodígio, a palavra vai proporcionar. É só para quem crê um verdadeiro avivamento genuíno. Glória. Aleluia, Jesus. É por intermédio da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, o ser mais ocupado que transitou sobre essa terra, e ele não deixava de orar. A Bíblia sempre nos informa, queridos. Oh meu Deus, olha Jesus. Mateus capítulo de número 14, ou São João capítulo de número 6, após ele multiplicar. Eita glória. Está vendo? É palavra. Depois da palavra teve multiplicação, teve cura, teve transformação, teve libertação, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas só que a multidão é ignorante. A multidão é o quê? Ignorante. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse isso para quem, irmão Arthur? Para os fariseus, para os escribas, para os anciões. Aqui é a classe sacerdotal da época.
Eles exigiam, mas não faziam. É por isso que a multidão se maravilhava do ensino de Jesus. Oh glória! Porque eles viam que em Jesus havia autoridade. A palavra, queridos, ela convence. Mas o nosso exemplo, o nosso caráter, o nosso fruto arrastará essa pessoa. Ele não só pega em palavras, mas em atitude, em comportamento, em temperança, em equilíbrio, em honestidade. Eu quero esse Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo de número 14, São João capítulo de número 6. Jesus, missionário irmã Rosângela, após multiplicar, por intermédio de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, para uma multidão que só de homens era 5.000, sem contar mulheres e crianças. Todos comem, irmão Fernando, todos se fardam, irmão Wesley. E Cristo, como não tem apreço, não tem compromisso com desperdício, ele fala: recolhei dos pedaços que sobrou, para que nada venha se perder. Os discípulos, totalizando 12, eles recolhem e enchem 12 cestos cheios. Diz o texto bíblico em João, capítulo de número 6, que a multidão, irmã Ângela, ignorante, como eu já disse aqui, eles queriam arrebatar Jesus como rei. Só que ele não veio para isso. Nosso irmão Kainan deixou bem claro aqui no culto com a família, a saber, domingo, que ele não veio como rei. Ele veio como servo sofredor. Ele veio como Cordeiro de Deus, conforme João 1,29, que tira, que remove o pecado do mundo. Sabendo que a multidão ia arrebatá-lo como rei, ele se aparta. Eita glória! Para um lugar a sós. Para quê, irmão? Para falar com o Pai. Quando vierem te elogiar, quando começarem a te colocar num lugar que não te pertence, vai para aquele cantinho onde você tem intimidade com Deus. Vai para aquele cantinho onde você apresenta ao Eterno as suas mazelas. Vai para aquele canto da cama onde você se ajoelha, onde você chora e fala: Deus, me ajuda, Pai. Não permita da vaidade excessiva tomar o meu coração. Não permita desse sentimento de grandeza me falar que eu sou alguém. Me faça como João Batista. Como João Batista, irmão Arthur, ele se importou diante da exaltação do povo que era ignorante. A Bíblia Sagrada nos responde em João capítulo de número 3, versículo de número 30. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça. E que eu venha diminuir. A glória é dele. Só pode proceder assim, missionário irmão Rosângela, aquele ou aquela que ora. A oração não permite o orgulho crescer dentro de nós. Olha a necessidade de orarmos. A oração, irmã Ângela, não vai me permitir ser arrogante ou ignorante com as pessoas, não. A oração, ela vai me moldar. A oração, ela vai me polir. A oração, ela vai me deixar da maneira que Deus quer que eu esteja. Olha a necessidade de orar. Jesus era Deus, amém? Jesus era Deus, amém? Amém. E ele está orando. Oh, glória. E nós não oramos. E nós negligenciamos esse mistério chamado oração. Lembrei-me de mais um exemplo. Atos dos Apóstolos. Segundo o tratado do Dr. Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Jesus, que leva o seu nome, Lucas, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Ele vai nos informar que Pedro e João, quem? Pedro e João estão subindo para o templo. Para fazer o quê?
Para que orar, irmão Arthur? Se eles foram cheios no capítulo de número 2. Quem ora não se sacia. Oh, eu vou falar de novo. Nós nunca, queridos, podemos achar, e agora eu aplico nas nossas vidas, com a graça de Deus, que nós já alcançamos aquilo que Deus poderia nos dar. Nós devemos ter ânsia, nós devemos ter desejo. É por isso que o profeta messiânico Isaías, no capítulo de números 55, ele vai nos informar no verso de número 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, evocai, ou seja, clamai, orai, suplicai, gemei na presença dele enquanto ele está perto. Aleluia. Devemos buscá-lo. E uma das formas de buscarmos ao nosso Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é por intermédio da oração. Aleluia. Oh, meu Deus. Eles estão indo orar. E quem ora não tem segundas intenções. Quem ora não está para se promover, está para promover o reino de Deus. Os irmãos conhecem a história. Há um pedinte que é posto desde o ventre da sua mãe, na porta formosa do templo, mendigando para todos aqueles, irmão meu, que nem entram e saem do templo. Só que eu disse aqui que o texto nos informa que eles estão indo para orar. Aquele ouvinte, pedinte, irmão Cainã, está avistando 2 homens subindo. Mas eu quero entender que ele não está vendo 2 homens normais, irmão meu. Ele não está vendo 2 homens que vão passar por ele sem poder proporcionar aquilo que ele precisa. Meu Deus, quem ora é diferente. O texto sagrado diz: quando ele se aproxima, eles, Pedro e João, o pedinte entra em cena e pede algo material. O que? Dinheiro. Só que o nosso Deus, quando nós pedimos da maneira certa, oh glória, recebe isso em nome de Jesus. Ele sempre vai nos surpreender. Aleluia. Eu vou falar de novo. João capítulo de número 15, versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e se as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai que se encontrará sentado no alto e sublime trono, Ele vai conceder a vocês. Ele pediu. Nós pedimos para o vizinho, nós pedimos para o parente, nós pedimos para o familiar, mas nós não pedimos para aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Oh meu Deus, é por isso que eu na Bíblia. Jeremias 33:3. Qual que é o veredito, missionário irmã Rosângela, de Deus para o seu povo chamado Israel? Clame a mim. O que é clamar, irmão Arthur? É pronunciar com voz alta, é gritar. Clame a mim que eu vou responder vocês. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Só que nós não clamamos. Nós decidimos, por vontade própria, silenciar o nosso clamor, fechar a nossa boca. E Ele está dizendo: clama a mim. Quer outra referência bíblica? Salmo 66, verso 20. Olha o que o salmista nos informa: bendito é Deus. Por que Deus é bendito? Porque Ele não aparta de mim a sua misericórdia. Porque Ele não rejeita a minha oração. Aleluia. Nós podemos orar. O nosso Deus está nos ouvindo. E se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E o nome dEle permanecerá sendo glorificado. Ele pede. Já aprendemos. Nós temos que pedir. Mas pedir conforme a palavra do Senhor nos recomenda. Não é qualquer pedido. Eu já disse aqui, São João 15:7. Deus só vai nos atender se as palavras dele estiverem em nós e se nós estivermos em Cristo. Se nós estamos em Cristo e as palavras dele em nós, nós não
pedir coisas loucuras. Nós não vamos pedir coisas que são besteiras. Nós vamos pedir o que é necessário. O nome dele ser glorificado. Eita glória. O texto sagrado diz, queridos, que Pedro e João ouviu que o pedinte se manifestou e pediu. Só que Pedro e João não estavam indo fazer coisa errada. Eles não estavam gastando o tempo precioso que eles tinham, aborrecendo o Santo Espírito que faz morada dentro de nós. O texto sagrado diz que eles tomam a palavra no verso de número 6, no capítulo de número 3, do livro de Atos dos Apóstolos, dizendo: olha para nós, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, daquilo que eu sou rico, rapaz, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, aleluia. E tomando mesmo pela mão, glória, aquele rapaz, ele deu um salto. Ele não era paralítico, ele era coxo. O que é o coxo, irmão? Aquele que anda com deficiência, aquele que não anda de uma forma normal. E só pelo simples fato dele obter essa deficiência, a lei o impedia dele estar num culto como esse. A lei não permitia do mesmo se encontrar com seus familiares, porque ele era imperfeito, ele era deficiente, ele era considerado imundo. Glória! Mas quando eu olho para a Bíblia eu fico maravilhado. São João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho. Quando a lei está fechando a porta, Jesus está dizendo: eu abro a porta para você, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Glória! Maravilha, Senhor. O texto diz, queridos, que quando ele dá a mão para o coxo, os tornozelos dele, irmã Ângela, se firmam. Os joelhos são restaurados. E eles entram para dentro do templo, mas eles não entram de qualquer jeito. Eles entram pulando, festejando e salmodiando e glorificando a Deus, ao ponto de todos que se encontravam no templo orando são interrompidos com aquele terrível milagre que Deus operou por intermédio de Pedro e João. Mensagem para outros. Então perceba, queridos, a necessidade de orarmos. Quando eu olho para a história, não muito longe, século de número 17, missionário Rosângela, eu vou ver o grande reformador chamado Martinho Lutero. Ele disse uma frase, irmão meu, que eu tenho ela impregrinada no meu ser. Ele disse: quando eu acordo, se eu não orar pelo menos 2 horas, eu já perdi o diabo. Que homem é esse? A história nos revela, irmão Cainan, que certa feita ele entrou dentro do seu quarto e se trancou lá dentro e ficou somente comendo o Salmo 23. 3 dias! A mulher ficou desesperada e, por ser frágil, chamou amigos, arrebentaram a porta. E ele estava lá, no Salmo 23. Ele disse: quando eu comecei a ler esse salmo, eu mergulhei nesse oceano ao ponto de eu me esquecer do mundo. Quanto tempo eu estou aqui? A mulher dele disse: você está aqui 3 dias. É desses homens que eu estou falando, queridos. Homens que sacudiram o mundo, mas não eram homens e mulheres comuns. Eram homens que viviam o sobrenatural. Pelo simples fato, eles oravam. Eu já disse aqui, o Espírito Santo me traz à memória Susan Wesley, a mãe de John Wesley. Essa mulher, ela teve 19 filhos. E ela tinha em mente que Deus tinha dado os seus filhos para os mesmos serem uma bomba atômica na mão do Santo Espírito. Então ela ensinou
E ela se orgulhava disso, pois ela dizia: Deus me deu essa incumbência, então eu vou fazer com grande responsabilidade. Então ela ensinou os 19 filhos a ler e a escrever. E todo dia, todo santo dia, ela fazia devocional com eles. Quem foi John Wesley? A história diz, irmão Wesley, não bonito, que ele andou tanto com um cavalo evangelizando que o cavalo morreu. E quando os pesquisadores puxaram da onde ele foi até a morte do cavalo, era equivalente, pasme, 10 voltas no globo terrestre. É desses homens que eu estou falando. Homens de oração, homens que não lançavam fora o ministério chamado oração. Mas eu entendo porque muitos não oram. Porque a oração, ela não dá popularidade. E Jesus, ele é tão sábio que ele vai dizer, e Mateus vai escrever, em Mateus 6:6. Entra dentro do vosso quarto, feche a vossa porta e orai em secreto, que o vosso Pai, que vos vê, que vos contempla no secreto, vos recompensa. Só que muitas das vezes a gente deixa o orgulho nos tomar, a gente deixa a vaidade nos tomar, a gente deixa o sentimento de grandeza nos tomar, e nós queremos orar na igreja onde muitos estão nos vendo, para recebermos elogios, como você ora bem, como você se pronuncia bem, como a sua oração é eloquente. Um dia eu vou orar assim, não. A melhor oração é quando ela vem da alma, quando ela é feita de modo sincero, é quando você gagueja, é quando você abre a boca como Ana e palavra não sai da sua boca, mas aquele que se encontra sentado no alto e sublime trono, ele sabe a sua causa e ele sabe o que você está pedindo. Aleluia, Jesus. Essa é a verdadeira oração. Meu Deus, eu não falei nada aqui, gente. Irmão Arthur, porque nós temos que orar, e aqui eu termino, porque nós vamos ser tentados. Eu vou falar de novo. Porque nós temos que orar, porque nós vamos ser tentados. E se não orarmos, irmão Arthur, nós cairemos, cederemos à tentação. Então é necessário orarmos. Pedro, na sua primeira carta geral, ele vai nos informar. Capítulo 5, verso 8. Vigiai, sede sóbrios, ou seja, estejam em si. E vigiem, estejam atentos, estejam ligados. Porque Satanás, o vosso adversário, ele se encontra ao vosso derredor. Derredor como uma metáfora para os irmãos compreenderem. É nós estar aqui e ele lá do outro lado da rua, nos observando, nos assistindo, bramando como um leão. Olha a fúria, irmã Ângela, que ele tem contra a nossa vida, buscando todavia quem ele possa tragar. Então, olha a necessidade de orarmos, porque ele não brinca em serviço, irmãos. O adversário da minha e da sua alma, ele não tira férias, ele não descansa, ele não dorme, ele não fica de folga. Nós temos que orar. Sem orar nós não vamos vencer. Sem orar nós não conseguimos ser revestidos de toda a armadura espiritual contida em Efésios capítulo de número 6. Paulo, sabendo dessa urgência, no verso de número 12 do capítulo de número 6, a carta escrita aos Efésios, ele vai nos informar que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. O que ele queria dizer, irmão Arthur, com isso? Que a nossa luta não é contra aquele que é de religião comparada. Que a nossa luta não é contra aquele que se autotitulariza ateu, não. A nossa luta é contra os principados, potestades, hostes malignas da maldade que se
encontram nas áreas celestiais. É contra eles, irmãos, a nossa guerra. É contra eles a nossa luta. Olha a necessidade de orarmos. Queridos, se nós não orarmos, nós vamos ser conduzidos, nós vamos ser guiados, nós vamos ser direcionados pela carne, e isso é um problema. Nós não podemos, missionário irmão Rosângela, de maneira alguma cair na besteira de se dirigir a Deus em oração somente para pedir, porque oração é relacional. Aleluia. Queridos, quando analisamos cuidadosamente o livro de Mateus, precisamente o capítulo de número 6, a partir do verso de número 9, nós vamos entender, por intermédio da leitura bíblica, que Cristo Jesus nunca ensinou seus discípulos a pregarem, mas Ele ensinou algo terrível para eles, a orarem e a orar com ousadia. Nós se deparamos com a oração universal a partir do versículo de número 10, Jesus dizendo: quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que está nos, Pai nosso que está nos, santificado seja o teu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoa as nossas, assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Não permita de cairmos em tentação, mas livra-nos do, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Amém, os irmãos bem sábios, eu quero lembrá-los. Significa assim seja, assim será. Ou seja, é uma concordância. Quando você diz amém, é porque você está concordando com aquilo que você acabou de ouvir, com aquilo que acabou de ser falado. Eu concluo essa mensagem lhe dizendo algo muito simples: que não seja a dor que nos leve a orar. Quando se deparamos com o Antigo Testamento, precisamente Jonas, capítulo de número 2, nós vamos ver que ele só se lembrou de Deus quando ele se encontrava dentro do ventre do grande peixe. Ou seja, não espere estar no fundo do poço para orar. Não que seja errado, mas tenha uma vida de oração. E se Deus assim permitir de você estar no fundo do poço, você vai permanecer do mesmo jeito. Fazendo o que, meu Arthur? Orando. Queridos, o nosso passo, a nossa marcha, o nosso caminhar, a nossa conduta tem que ser como a pisada do gado, firme e constante. Você nunca vê ele correndo ao ponto dele se embaraçar, se perder ali de uma forma apressada, desordenadamente, não. No passo do gado, firme e constante. Como eu amo pessoas que são assim. Oh, glória. Que não colocam, como a nossa missionária irmã Rosângela sempre diz, a carroça na frente dos bois. Não. Como você está? No passo do gado, firme e constante. Nem tão devagar, nem tão rápido, mas na mesma levada. Oh, glória, na mesma caminhada. Mesmo tendo pouca força, eu não nego, eu não apostato, eu não desisto, eu não olho para trás, eu não reclamo, pois eu nem sei, como disse Jó, o meu Redentor vive, e no tempo certo, no tempo oportuno, ele se levantará ao meu favor. Aleluia, Jesus. Digo essa palavra, por bondade, misericórdia e graça de Deus, eu trouxe aqui alguns exemplos que nos mostra a importância de orarmos.
Fique com essa palavra em nome de Jesus.